Olá! No programa de hoje falaremos sobre a organização dos estudos na área de ciências humanas, abordagens teórico-metodológicas e as dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Para falar sobre esse assunto, recebemos os professores da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Ângela de Paula de Sociologia, Cristina Ribas de História, Darice Zanardini de Filosofia e Marcos Moura de Geografia. Olá, tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos para a nossa conversa. Obrigada. Professora Cristina, como as disciplinas da área de ciências humanas podem contribuir com o diálogo para a integração das dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia e, claro, também com a formação integral dos sujeitos do ensino médio? Então, nós podemos pensar nesses campos, ciência, tecnologia, cultura e trabalho, que elas se constituem de dimensões interdependentes, ou seja, a sua dependência mútua, né? Nas relações sociais, sendo que são fundamentais para a produção e a organização da sociedade. Nós temos como referencial essa relação, essa concepção de interdependência a partir da interação das dimensões nas relações sociais e que possibilitam à escola um diálogo permanente com a necessidade desses sujeitos que fazem parte do ensino médio, em que, por sua vez, constitui ali uma construção histórico-social. Já no que se refere ao campo educacional desses estudantes, a ciência e a tecnologia, ela deve constituir-se de uma matriz relacional, ou seja, que haja uma relação social humana, né? E com uma construção e aplicação desses conhecimentos, dos conceitos, dos saberes para esses diversos sujeitos escolares. Nessas dimensões, elas devem ser pensadas e trabalhadas de forma articulada para que considerem sempre a diversidade desses contextos históricos, sociais, políticos, econômicos e desses sujeitos desse ambiente escolar. Ok, professora Cristina. Aproveitando o que a professora Cristina acabou de falar, professora Ângela, como se dá a abordagem da dimensão tecnologia? A dimensão tecnologia, não somente ela como a dimensão da ciência, no campo educacional nós temos que pensá-la a partir de uma matriz relacional e não de uma matriz instrumental. O progresso técnico, a ciência e a tecnologia, elas são necessidades e produções que servem tanto para o capital quanto para o trabalho. Elas podem servir tanto como um processo de dominação, mas também como um processo de emancipação humana. Então, as ciências humanas, as disciplinas tanto de sociologia, história, geografia e filosofia, elas contribuem para uma autorreflexão dos sujeitos do ensino médio. Então, dentro do campo do conhecimento, nós podemos pensar a arte, a cultura, a ciência, o trabalho, a linguagem, a tecnologia, como, digamos assim, fatores que vão contribuir para a formação integral desses sujeitos. E esses sujeitos dentro das suas diversidades, né? Sempre pensando nesses fatores, nas diversidades dos sujeitos do ensino médio. Partindo então do que as professoras acabaram de falar, eu posso afirmar então que as ciências humanas trabalham com o todo. Seria isso, professor Marcos? Sim, as ciências humanas trabalham todo o social. E mesmo que fragmente esse todo em disciplinas como a filosofia, a história, a sociologia e a geografia, essa compreensão do todo social faz parte do campo de ciências humanas, né? Então, esses campos, a técnica, ciência, trabalho, tecnologia, cultura, são produções humanas e, de certa maneira, quando há essas produções, condicionam a vida humana na Terra. E as relações sociais são condicionadas por essas produções. Então, não é passível que esses estudos, né, sobre a totalidade social deixem de lado essas produções humanas que condicionam a própria vida do nosso planeta e na sociedade humana. E cabe ressaltar também que as DCNEMs, quando elas promovem essas 4 dimensões integradoras do trabalho, a cultura, a ciência, a tecnologia, elas promovem uma reflexão sobre todos os conceitos relacionados a essas dimensões. E também uma reflexão sobre a atuação ou a participação dos sujeitos, uma reflexão sobre si e uma reflexão sobre o mundo. Então, reconhecer os sujeitos participantes dessas dimensões implica em uma atividade da reflexão, que é própria da filosofia, mas que também pode ser atribuída ou estar vinculada às atividades da geografia, da história e da sociologia. Ok. Professora Cristina, quais são as abordagens teórico-metodológicas que contribuem para que haja articulação entre as disciplinas da área de ciências humanas?
Então, no que se refere a essa abordagem sobre uma perspectiva da leitura e problematização, a gente deve considerar a atitude investigativa dos estudantes, né, que vai propiciar o substrato, ou seja, a essência daquilo que é necessário para essa interpretação do mundo cotidiano dos nossos estudantes. Então, pensando que a leitura crítica ela só é possível de acontecer a partir da análise dos fatos sociais, culturais, geográficos, políticos, econômicos, e que a postura proporciona uma construção da criticidade e da autonomia intelectual desses estudantes. E, nesse sentido, ler significa que a gente precisa perder a ingenuidade diante do texto dos outros, né? E texto, aqui quando a gente coloca texto, o texto pode ser tudo, ele pode ser uma imagem, uma caricatura, uma fotografia, ou o texto mesmo em si, um filme, e percebendo que em cada um desses textos há um sujeito com a sua intencionalidade, com os seus valores, com os seus ideais e a sua prática histórica e essa visão de mundo. E que todo texto ele tem uma intenção, né? Nenhum texto ele é neutro. Ok, professora Cristina, já que você falou sobre a questão da leitura, professora Ângela, a sociologia muitas vezes ela é vista como uma ciência da prática social. Diante disso, de que forma ela trabalha com a leitura? Bom, então, pegando o gancho aqui do que a professora Cristina falou, sobre a questão de que todo texto ele tem uma intencionalidade, a sociologia ela tem como referência vários teóricos, né? Vários teóricos e autores clássicos e contemporâneos que se propõem a interpretar o mundo, né? A trabalhar com diversas faces, com diversas teorias diferentes, né? E essas teorias, elas funcionam como se fossem lentes de óculos que nos possibilitam ver a realidade de diversas maneiras. A partir dessas teorias clássicas e contemporâneas, você pode fazer uma leitura crítica do mundo por meio de questões que estão postas no cotidiano. A partir da leitura crítica que se faz do mundo, sobre a realidade do cotidiano dos estudantes, é que você vai partir desses princípios científicos. Então, ou seja, superando o senso comum do cotidiano dos estudantes. A leitura, então, só é possível por meio da análise crítica dos fatos sociais, dos fatos históricos, políticos, econômicos e culturais. Então, a leitura crítica, ela se dá a partir das teorias clássicas e contemporâneas da sociologia, da disciplina da sociologia. Ok. E na geografia, professor Marcos, como que se dá essa abordagem? Aproveitando o que a professora Ângela disse, né, também na geografia, como todas as ciências humanas, nós temos os autores que nos ajudam a ver o mundo, né? Dependendo de cada autor, a gente tem, como a analogia dela, óculos, né? E muda-se as cores desses óculos. Em geografia, o texto, espaço geográfico, ele pode ser dividido em categorias: território, lugar, paisagem e região. Essas categorias auxiliam os sujeitos na leitura do mundo, né? O mundo como totalidade, mas a vivência desses mundos contextualizados. Os autores também auxiliam nessa abordagem teórica, metodológica dessas categorias. A leitura desse mundo, na geografia, se dá por meio dessas categorias de análise: lugar, território, a paisagem e a região. É por meio da leitura dessas categorias que nós podemos compreender o todo social, principalmente, e na geografia, o espaço geográfico que aparece como um conceito maior. Ok. Ainda sobre a leitura, professora Darice, como a filosofia lida com essa questão? Então, a leitura, o debate e a escrita, eles são procedimentos importantes em qualquer pesquisa filosófica. Considerando isso, então, podemos dizer que todo texto filosófico ele traz uma cena filosófica, que corresponde ao quê? E mobiliza funções, correspondendo, então, à função autor e o destinatário. Ou seja, como o autor se posiciona no texto e a quem ele se dirige. Portanto, todo texto filosófico ele combina, então, de modos distintos, a forma do texto e o tipo da enunciação, que o autor escolhe para se dirigir ao leitor. Então, ele pode fazer o uso de uma primeira pessoa no singular ou no plural, um pronome pessoal se, com um sujeito indeterminado, as formas do diálogo, do tratado, utilizando uma ensaística ou aforismos, etc. Então, essa exposição polêmica em que as ideias são apresentadas podem vir também a partir da refutação de outros autores, apresentando, então, esse diálogo que tem na história da filosofia.
Aí vem a questão, qual que é a importância desses aspectos na estrutura do texto filosófico? Então, eles podem ajudar a guiar toda a atenção do aluno à forma do texto, justamente por conta desses diferenciais que o texto pode apresentar. Então, essa atenção vai servir como exercício de superação de eventuais dificuldades em relação à leitura e de um modo mais amplo. E essas dificuldades relativas à gramática, ao tipo do texto, o seu regime de enunciação, o sentido como as ideias são expostas e o sentido que essas ideias são adquiridas a partir dessa análise da coesão textual. Aí vem as questões. Quem fala no texto, a quem ele se dirige, a favor de quem, ou contra o quê? Então, para além da filosofia, como a professora Cristina já havia mencionado na sua fala anterior, afirma-se, então, que tudo é texto. O professor ele não deve esquecer, então, que a sua fala é um texto, que os seus gestos eles têm uma gramática, que as imagens ou as tatuagens são carregadas de uma iconografia, e essa iconografia é repleta de sentidos, e que os alunos eles estão a todo tempo lendo o mundo. Há inúmeros recursos que o professor tem à disposição para levar esses alunos a essa leitura mais completa do mundo. E a emancipação depende, então, dessa vontade de cada um e pela igualdade do valor que deve ser colocado como um princípio e não como um fim. Então, o papel do professor de filosofia deve ser precisamente de fazer isso, disponibilizar esses instrumentais necessários que fomentem a pesquisas e que os alunos se assumam como pesquisadores. Então, o professor de filosofia, ele ajuda a coordenar a pesquisa, mais do que transmitir um determinado conteúdo de forma meramente enciclopédica. Ou mesmo determinar qual conteúdo deve ser pesquisado. Então, com a contemplação desses materiais, trazendo esses recursos, possibilitando acesso a essas leituras variadas, isso é um caminho daí para a emancipação e para que o aluno se reconheça como um ser emancipado e um ser pesquisador. Até porque para ele fazer essa leitura de mundo, ele precisa ter um conhecimento de mundo. Exatamente. Aí que entra essa questão dos recursos que o professor de filosofia, no caso, tem que usar. Sim, tanto os recursos quanto a própria contextualização. Ok, professora Darice, vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida.